E aí galera, eu sou o Miguel, canal Miguel TV. Eu tava um tempo sumido, mas eu voltei aqui pra fazer mais um vídeo. E assim, cara, esse vídeo aqui vai ser bem diferente dos vídeos que eu tô acostumado a gravar no canal. E vai ser mais um desabafo de fã, porque eu já tô cansado assim, né? Já tô muito pensativo, não é? E eu acho que esse assunto não pode mais ser deixado pra lá, né? A gente não pode mais ficar ignorando sobre isso, não é? Bom, vocês sabem que eu sou um fã assumido da franquia Initial D, não é? Eu conheci essa série, se eu não me engano, em 2015, através de memes, que eu me lembro de cabeça assim, né? E eu fiquei curioso, eu fiquei pensando, caramba, que anime de carro é esse? Será que ele é bom? E eu assisti o anime. Inicialmente eu assisti aqueles poucos episódios com dublagem em português do Brasil, que havia no YouTube naquela época, né? Que era aquela primeira inicial de Brasil, se eu não me engano. Já que a Avex estava com a tesoura bem afiada, né? Quem viveu aquela época sabe que era impossível postar qualquer coisa relacionada a essa franquia, que já era Strike. Eu só fui começar a assistir Initial D seriamente quando a Initial D Brasil disponibilizou o Drive com os episódios dublados com qualidade em HD remasterizado no Facebook. E daí pra frente você já sabe, foi só história. Eu não larguei mais essa série. Joguei o jogo do PlayStation 2, colecionei os carrinhos da Hot Wheels, obviamente, né? Porque eu sou pobre. Fiz camiseta e até fiz bonequinho de papel, como vocês estão vendo aí, não é? E é claro, também assisti MF Ghost, mesmo tendo consciência de que o negócio não estava do jeito como eu estava imaginando na minha cabeça e notando todos os retrocessos técnicos que ele tinha em relação ao Initial D, né? Contando todas as temporadas. Mas enfim. Então, eu tenho uma história bem legal com essa obra, mas teve sempre uma coisa que sempre me chamou a atenção nessa franquia, quando eu conversava com gente no Discord, na análise de um canal aí que não está mais disponível no YouTube, que fazia resumo sobre a primeira, segunda, terceira e quarta temporada de Initial D, que eu me lembro. Também fez um vídeo crítica de Yoga Midnight. É que olha, que obra problemática e defeituosa, viu? E em vários sentidos. E um deles é o enredo e os personagens da série que... Cara, falar dessas duas coisas no mangá como Initial D é um negócio muito complicado. E eu vou falar assim, seriamente, né? Porque eu não tô usando aquele argumento besta de que ai, é uma obra pra carro e você não tem que relevar esses detalhes. Cara, tirando pornografia, obra é obra, cara, independente do gênero que for. Initial D, olha só, tem uma grande quantidade de personagens, mas na prática os únicos que são usados são apenas Chris, o próprio Takumi e os irmãos Takahashi. Todos os personagens, com exceção da Mako nos derivados Esker Stage 1 e 2, são todos personagens que no final só servem para encher elenco e causar algum conflito efímero na trama, e não para agregar alguma coisa significativa na história. E exemplo é o que não falta. E o Bunta, cara, esse daqui dói falar isso, mas o Bunta é um perfeito exemplo disso. Ele tem um propósito muito claro na história, ser um mentor, mas aquele que não entrega as respostas logo de cara para os seus discípulos e deixa eles descobrir por si próprio, como o Sr. Miyagi, por exemplo. Esse mesmo método de ensino acabou sendo adotado pelo Takumi vários anos depois, quando ele virou instrutor de corrida na RDRS MF Ghost, que é um grande detalhe, fica de passagem, muito bom. Mas infelizmente o personagem do Bunta, ele sofre de uma coisa que é aquele famoso problema de potencial desperdiçado. Justamente pelo personagem ficar estancado sempre na mesma coisa no loop infinito. E quando as coisas começam a mudar, quando ele compra uma empresa no quarto estágio, a gente fica na expectativa, ainda mais com a abertura que dá a entender que o Bunta vai voltar a correr seriamente, não é? Mas como a expectativa é muito efímera, né, uma faca de dois gumes em qualquer obra, o Bunta de novo volta para o mesmo roteiro. O eterno conselheiro do Takumi, o personagem que só vive da falácia dos outros personagens. Ou seja, o Bunta infelizmente é um charlatão. Sim, tem até aquela questão que o personagem já tá no estágio de já não tem mais interesse de fazer essas coisas. Mas, gente, sendo bem sincero, um pouco de desenvolvimento e aprofundamento na ideia, mostrando por que o Bunta não quer fazer isso, além de, ele tá velho, seria muito bom. Ainda mais que o Bunta, ele não perdeu nem um pouco as habilidades dele como corredor. Ou seja, isso não faz lá muito sentido, deveria ter sido mais explorado essa questão, né, pra gente relevar. Mas o Bunta é o caso mais leve comparado com Itsuki, Iketani e Kenji, que nos primeiros estágios dividiam um pouco o protagonismo da obra com Takumi. Mas só foi a obra começar a avançar que simplesmente esses personagens que agregavam alguma coisa no meio slice of life do personagem simplesmente viraram figurantes e personagens que já não haviam mais sentido eles estarem lá participando da obra de forma ativa, digamos assim. O Itsuki foi o que se deu melhor, na opinião de todos os fãs, né? Já que ele teve um desenvolvimento de personagem realmente muito bom durante a primeira e segunda temporada, e foi o ápice do personagem que a gente vendo que ele é muito mais do que o amigo maluco do Takumi. Ele é realmente um grande amigo e uma grande pessoa. Mas tá, e o Iketani e o Kenji? Não sobrou nada pra esses dois. O Iketani virou um sequelado que não superou a Mako até o dia de hoje, mesmo velho, e a gente nem sabe quem é o Kenji até hoje. Ele só existe, a amizade dele com o Iketani foi outro potencial desperdiçado também. Bom, pelo menos canonicamente foi um potencial desperdiçado.
E nem sequer os mais principais, digamos assim, escaparam disso. Por exemplo, Takashi Nagasato, o líder da Miyagi Night Kids, que era temido por todos por ser rápido e habilidoso, e tem um estilo de pilotagem dinâmico e impiedoso, e tem um dos carros mais temidos da época, que era o Skyline R32, ele perdeu por 8-6. Mas o detalhe que realmente faz esse arco ser incrível é que ele perdeu com dignidade e não teve nem um pouco seu orgulho ferido nem nada do tipo, reconhecendo que perdeu por sua própria culpa e levando isso como um valioso aprendizado, e fazendo uma promessa de um dia desafiar o 8-6 de Aquino novamente. Mas infelizmente as coisas começaram a ir ladeira abaixo com a derrota da Miyagi Night Kids contra Red Suns e Miyagi, onde finalmente ele teve seu orgulho quebrado pelo Kensuke Takahashi, e quando a Emperor invadiu Miyagi, cara, ele foi praticamente o fim do Takashi Nagasato. Porque aquilo que aconteceu em Miyagi com a Emperor, aquilo foi muito mais que uma derrota. Ele foi humilhado de tudo quanto era forma, ainda pior, dentro da própria casa que ele deveria proteger. E nem me ver com esse argumento de que, pô, a April tem uns carros tipo o Mitsubishi Evo que é muito superior e tal, mas cara, ele deveria ter corrido com o máximo da sua dignidade para proteger Miyagi, cara. Simplesmente a derrota do Takeshi é simplesmente uma das piores derrotas da história de Nishoji, porque ele simplesmente bate no circuito onde ele é especialista. Esse personagem acabou tendo o mesmo destino do Bunta, ser um charlatão que não faz nada e tá esquecido na geladeira da franquia até hoje praticamente, sem nenhuma perspectiva de melhora ou tão pouca evolução de personagem. Simplesmente esse cara aqui, eles eram um dos antagonistas principais da franquia, um dos personagens mais conhecidos, virou um perdedor traumatizado, isso daí a gente não pode negar. E esse arquétipo do cara que não consegue superar o protagonista acabou se repetindo em alguns personagens de MF Ghost. Eu acho que o mais um ele pode ser uma referência ao Takashi Nagasato, só que com a diferença que ele não é um fracassado. O Nagasato ele ficou estancado. Bom, pelo menos canonicamente e assim, gente, como que esses CD-gramas do Initial D nunca viraram anime, não é? Mas assim, quem me dera os personagens estancados e presos no loop do fracasso fosse o único problema. A gente tem também o pior disso, personagens inúteis e sem propósito pra estarem ali. Como praticamente todos os personagens do arco do Project D, que sério, gente, não, falando sério, é um personagem mais sem graça e sem saldo que o outro. E, cara, eu não consigo nem começar a criticar os personagens, cara. Tem a Kyoko lá, tem o primo sem habilidade lá do Ataru, cara, nossa, muito ruim, muito ruim. Os únicos que se salvaram, assim, na minha opinião, foram só o Ikeda e o Shinigami. O resto é simplesmente inesquecível e, convenhamos, bucha pra caramba, não é? Tirando o Shinji, mas não tô falando do Shinji como personagem. Eu tô falando dele como piloto, porque como personagem ele foi muito mal executado em quase tudo, que é uma pena, cara, porque a história do pai dele que já foi piloto de rally e tem uma relação lá com a esposa tal, né, o moleque acabou tendo que tirar um moleque sozinho porque o pai faleceu, seria uma das histórias mais incríveis da franquia se ela fosse bem escrita e bem executada, o que acabou não sendo. E isso só prova pra gente que de ideias boas essa obra tá cheia e de execução ruim maior que as ideias boas. E o que eu considero, cara, uma verdadeira calamidade, que é o seguinte: oportunidade de criar histórias mais interessantes sendo desperdiçadas. Vocês lembram da Natsuki Mogi? Sim, aquela que criou o Takumi com o Sugar Daddy da Mercedes. Cara, todo mundo conhece essa história. Mas alguma vez vocês já fizeram uma pergunta do porquê que ela fazia isso? Quais eram as motivações da Natsuki, o porquê ela aceitou fazer isso, e principalmente a pergunta mais interessante é como que ela conheceu esse homem e por que ela aceitou fazer esses serviços, digamos assim, mesmo sabendo que esse cara era o pai da melhor amiga dela. Gente, olha o potencial que essa história tinha, mas o que o criador faz com isso? Não fala nada, não explica nada e deixa a Natsuki como uma personagem muito superficial que simplesmente acha certo não revelar toda a verdade para a pessoa que às vezes amaka o Takumi. O que não é só uma bata falta de respeito com a dignidade da personagem que ele estava fazendo, mas também é uma prova de que o namoro da Natsuki com o Takumi é um namoro de merda, já que, pô, o Takumi realmente precisa saber de tudo para confiar na palavra dela e ter esse respeito por ela de volta. E se repete de novo, de novo e de novo. E o que fala do passado do Kyoichi na escola todo, não é? No início de Force Stage é nos revelado que o Kyoichi Zudo da equipe Emperor já foi um aluno da escola todo. Só que isso é uma informação inútil na prática. Isso não ajuda em nada o Project D na batalha contra a escola todo. Tipo, qualquer coisa que ele poderia falar, tipo alguma tática secreta para poder falar pro Ryosuke, nada. Alguma coisa que dê propósito para aparecer do Kyoichi no arco de Toshiga ali de assistir a corrida como figurante. E mais uma vez desperdício terrível de conteúdo pro universo Initial D, junto com essas daqui que deviam ser consideradas até crime. O passado dos irmãos Takahashi e do Bunta nunca foi contado e nem explorado. Assim, eu preciso falar alguma coisa do porquê que isso é tão revoltante. Os personagens mais amados da franquia não tem nenhum Gaiden. Simplesmente o Shigeno não consegue reconhecer que os personagens dele são populares. E isso é uma constante nesse mangá.
E na verdade muitas obras que eu vejo assim sofrem narrativamente falando por essa falta de visão. Os autores não conseguem levar a sério o que eles estão escrevendo, não conseguem visualizar as possibilidades de histórias que estão se formando ali. A cada diálogo, a cada cena, a cada interação, subtexto, qualquer coisa. Ou seja, o que eu tô querendo dizer, gente, é que a série Initial D ficou estancada em questão de história, na minha opinião, apesar de que é uma unanimidade, por um erro básico de escritores bem iniciantes mesmo, provando que o autor dessa obra focou no lado superficial da história, o atrativo em primeiro lugar, que são as corridas e os carros, e não exatamente nos personagens e no subtexto. Initial D até começa bem, nas primeiras 3 temporadas, onde tem um equilíbrio muito bom entre corrida, desenvolvimento dos personagens e Slice of Life. Mas é só a série começar a entrar no arco do Project G que as coisas simplesmente viram de cabeça para baixo e o anime vira completamente ocro, sabe? Não é mais Initial D. É só um anime de carro, onde é só corrida, crédito, corrida e personagens rasos. A série simplesmente vira o que o autor idealizou em primeiro lugar na cabeça dele. Um mangá de carro. E o que mais irrita nessa obra são as coisas sem explicação concreta no enredo. Tipo, quem foi a mãe do Takumi e o que aconteceu com ela. E a melhor de todas, porque o Isuki nunca soube que o Takumi tinha um 86 na garagem, mesmo os dois sendo amigos desde a infância. Essas perguntas, por mais simples que elas sejam, elas nunca são respondidas. A questão sobre a mãe do Takumi só fica só no "eu não tenho mãe" e morreu o assunto de uma vez por todas. Cara, até mesmo no guide do próprio protagonista da obra, nada, absolutamente nada é mencionado sobre a mãe dele. E eu me pergunto, o que custa responder que ela morreu, cara? Que inferno. Sério, que inferno. Tipo, poxa, até o live action fez questão de arrumar alguns furos de roteiro do mangá. Lá eles explicam lá que a esposa do Bunta largou ele, já que nesse universo o Bunta é simplesmente um bebum desgraçado e eu ainda vou fazer vídeo desse live action do Initial D com certeza. Eles, por incrível que pareça, deram uma motivação pra Natsuki, já que no caso ela usa o dinheiro do Sugar Daddy dela lá pra ajudar a mãe dela. E a outra pergunta sobre o Itsuki, mano, não tem nada nem o que dizer, simplesmente sem nexo mesmo. Isso daí só mostra a tamanha falta de maturidade do Shigeno escrever seus personagens e principalmente a história, não é? Hoje a história de Initial D é basicamente uma série de comédia, cara, não tem nem o que dizer, simplesmente nada ali faz sentido. E sobre essa falta de maturidade do criador, isso daí se alastrou em todas as obras dele praticamente. EMF Ghost então, cara... Você tem um tarado em garoto de 17 anos, que é um dos melhores pilotos da MFG, junto com a Cindy Stuttgart e o próprio Kanata Katagiri. Um pervertido, vitimista, filho da mãe e aproveitador também. Consegue aprender a namorar a melhor engenheira da MFG só porque, eu trato ela bem, ela gosta de mim. E a cagada definitiva, uma loura maluca, obsessiva, que quer obrigar um garoto que não quer nada com ela, a namorar com ela a qualquer custo. E expor ele de forma ridícula em rede mundial com uma fake news sobre serem ex-namorados e ainda conseguir beijar ele à força na frente de todos, fazendo ele passar vergonha em rede mundial. Esse daí é o nível dos personagens de Shuichi Shigeno, e é muita cara de pau esse maluco falar em uma entrevista sobre Subaru, que só agora nesse mangá ele tá tentando dar profundidade real aos personagens dele. Só agora. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. E o que fala do lado romântico da coisa? Initial D e MF Ghost são unanimamente criticados por todos por seu péssimo desenvolvimento amoroso. Todo mundo sempre fala isso e não tem como defender de jeito nenhum. Não tem como defender. E Ketani e Mako só deram errado porque o idiota não ligou pra desfazer o mal entendido, sendo um verdadeiro furo de roteiro. Itsuki Kazumi. Assim, cara, uma completa falta de respeito com os sentimentos dele em relação a ela e tudo que ele fez por ela. No final do dia, Kazumi só via Itsuki como irmãozinho, mas no pior sentido possível da palavra, com ela fazendo simplesmente a proeza de voltar com o ex dela na frente dele, sendo uma das atitudes, ou a atitude mais expressiva da franquia inteira. Kyoko, a Yuasa, é claro, né? Não a Kyoko do MFG, e Kensuke Takahashi. Tinha um grande potencial, mas duas coisas impediam esse casal de ir pra frente e ser o mais sólido da franquia. A ignorância do Kensuke, já que a garota estava 100% disposta a pagar o preço para estar do lado dele, já que os dois são corredores e eles entendem um lado do outro. A própria Kyoko, que é uma personagem, cara, ruim, personagem tosca que só sabe ficar pensando no Kensuke de jeito bizarramente obsessivo, como se a vida dela só girasse em torno dele, e ainda tem um motivo muito fútil para se interessar por ele, que é simplesmente: a gente tem o mesmo carro, Ryosuke Kaori. Interessante, mas poderia ser melhor explorado. Takumi e Mika.
Tipo assim, gente, vocês alguém realmente gosta da Mika? Ou sabe qual era a personalidade dela? Infelizmente, é sempre esse mesmo roteiro de merda, sabe? Começa interessante, mas sempre tem algum acontecimento chave pra estragar tudo. Esse mesmo roteiro se aplica a todos os casais da obra, tirando, é claro, Takumi e Mika, que é o casal mais merda da obra, procura fazer desenvolvimento e pela personagem da Mika não afetar indiretamente ou diretamente a vida do Takumi como a Natsuki Mugi. E o que falar do final da obra, não é? O final de Nishouji, cara, não passa de um repeteco sem vergonha de merda. Pra que fazer a tão esperada e hypada revanche de Takumi Keisuke no Monte Akina, se a gente pode fazer 86 vs 86 só que numa pista diferente, não é? Mano, sem comentários, sério, é uma decepção mesmo, é uma tristeza. E uma última reflexão que eu tenho pra acabar esse vídeo é que essa série merece coisa muito melhor. E merece uma nova direção, um novo mangaka que tenha um art style que seja algo novo e fresco, mas sem descaracterizar a icônica identidade visual da obra. Histórias novas, com personagens novos, com carros novos que nunca apareceram na série antes e que nos dariam corridas incríveis. E guidance para os personagens clássicos de Nishouji, onde eles pegam as histórias antigas, lá do mangá original, e fazem histórias novas para os personagens antigos, explorando coisas que a gente nunca teve a oportunidade de ver. Mas, cara, a realidade é o seguinte, enquanto a série estiver na mão desse homem, o futuro dessa franquia é só viver das glórias do passado, o que não é uma pura coincidência, isso já está acontecendo. Os jogos do Initial D é a prova, é sempre a mesma coisa, sempre as mesmas corridas, os mesmos personagens, sempre os mesmos acontecimentos. E, cara, já saturou, cara, já ninguém aguenta mais isso, esse negócio de Takumi, Ryosuke, Keisuke, tipo, cara, chega desses personagens, eu quero personagens novos, histórias novas, eu não quero voltar pros personagens antigos. Já deu o que tinha que dar, cara. Chega, abandona já, larga a mão. Com esse argumento, isso me faz pensar que essa série não tá muito diferente de Cavaleiros do Zodíaco nesse sentido. Só com a diferença que um tá esquecendo no churrasco que tem um futuro incerto, e o outro faz sucesso globalmente até hoje tá muito, mas muito bem vivo. Apesar de Subaru parecer um mangá muito legal, eu fico com um sentimento de, sei lá, cara, sei lá. Só pelo fato da sobrinha da Mako sem identificar ela fisicamente e os personagens antigos continuarem aparecendo mesmo eles já não tendo mais nenhum sentido de estarem ali, não tem como não pensar uma coisa. Esse cara não esquece Initial D de jeito nenhum. Mas também o Shigano só pode ter voltado pro universo Initial D por conta de uma questão sobre o sonho dele. Já que o sonho dele era fazer algum mangá de sucesso que não fosse só sobre carros. O que não aconteceu, o que na verdade aconteceu foi só uma consequência natural da péssima escrita dele. Todas as obras dele fracassaram por culpa dele próprio e sua escrita ruim. E esse deve ter sido um dos motivos que ele teve que voltar para Initial D de novo, criar MF Ghost Subaru por conta de falta de ideias do que fazer e por pressão editorial. Mas isso daí não justifica nada. Não justifica absolutamente nada.